Olá! No programa de hoje vamos conferir uma entrevista com o cantor pernambucano Kiko Klaus. E ainda vamos conhecer a história dos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Não saia daí, o Câmara Aberta começa agora. Natural de Pernambuco, Kiko Klaus vem conquistando seu espaço na cena musical belo-horizontina. Além de cantor e compositor, Kiko tem uma longa experiência como produtor musical. Em 2008, lançou seu primeiro CD solo, O Vivido e o Inventado, que recebeu importantes elogios da crítica nacional e internacional. Um cantor com estilo único que consegue reunir ritmos e influências diversificadas com naturalidade. Conheça mais a trajetória de Kiko Klaus na entrevista especial de Lorena Mendonça. Aqui ao meu lado eu tenho o Kiko Klaus, ele é cantor, compositor e produtor musical. Kiko, bem-vindo ao programa Câmara Aberta. Um prazer estar com vocês aqui, Lorena. É planta criando raiz pra vingar. Volto pra mesma casa. Toco vida guardada. Vivo sem que acabe, eu comece eu. Uma pergunta, já que a gente já começa, você é de Pernambuco e veio para Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? É uma história de amor, na verdade, pela cidade, por Minas Gerais e por minha esposa, que na época era minha namorada. Ela veio para cá contratada pelo grupo de dança Primeiro Ato, ela é bailarina de dança contemporânea e professora de dança também. E eu comecei a vir muito a Belo Horizonte, eu era sócio de um estúdio, uma produtora de áudio em Recife também, chamada Fábrica, que ainda hoje é um grande estúdio de lá. Mas comecei a vir muito para Belo Horizonte e aqui também, nessa época eu produzia muitas coisas em Recife, produzia um disco na Naná Vasconcelos, Lenine, Nação Zumbi, Arthur Lindsay, um monte de gente. E aí comecei a vir muito para Belo Horizonte. Como eu tinha feito esses trabalhos, né, que me abriram várias portas, aí aqui também começou a acontecer muita coisa interessante para mim. Começaram a rolar muitos convites importantes para eu fazer trabalhos por aqui. E como a Andréa, minha parceira, estava aqui, e eu já estava vindo muito para cá, em Recife, eu era sócio desse estúdio já faziam 4 anos. E cada vez mais envolvido com a parte da gestão da empresa, a parte empresarial. E eu, artista que sou, estava ficando um pouco frustrado porque eu estava me distanciando um pouco do fazer artístico, do estudo da música, da evolução musical, da produção mesmo artística, e cada vez mais me direcionando para a administração da empresa, daquela empresa, né? E aqui sempre aparecendo mais e mais convites, e eu vinha sempre, e aí comecei a fazer uma trilha para o grupo Primeiro Ato, do espetáculo que comemorava o centenário do Carlos Drummond de Andrade. E aí esse trabalho me abriu mais e mais portas, até que no final de 2 anos desse ir e vir, Recife, Belo Horizonte, eu acabei tomando a decisão de vir definitivamente. Gostaria que você falasse um pouco agora da sua trajetória, você tem 2 discos, né, e agora um recente DVD, né? Verdade. Eu tenho 2 discos de canção, 2 discos autorais, né, de canções autorais, um em parceria com um colombiano, que é um guitarrista e produtor musical chamado Carlos Jaramillo, e fizemos o primeiro disco juntos, que chama Mesma Lua, e depois eu fiz o Vivido e o Inventado, que inclusive o título é uma referência a um poema do Drummond, que meio que celebrava essa minha relação com Minas Gerais e com a Espanha também, era um pouco do diálogo entre a música pernambucana, a música mineira e a música espanhola, americana também, que eu morei um bom tempo nos Estados Unidos. Mas fora esses 2 discos, eu trabalho muito com trilha sonora, principalmente para dança contemporânea, mas já fiz coisa para cinema, teatro também, é um universo que me interessa muito. Você abrigou Belo Horizonte, né? E o que mais te chama a atenção aqui na cidade? O que te encanta? Há muitas coisas. Eu sou muito atraído e muito influenciado pela natureza. Então,
as cachoeiras, as montanhas, o interior de Minas todo me atrai muito, me energiza muito. Mas o que mais me atrai, na verdade, são as pessoas, os mineiros, essa forma de se relacionar. E no meu lado, no meu caminho, né, que é a música, a cena mineira hoje é, sem dúvida, a mais plural do Brasil. Claro que eu tenho a minha linguagem, mas a minha linguagem ela se dá justamente dessa composição de diferentes linguagens, dessa absorção, dessa fruição de coisas diferentes. Minas hoje é muito plural em termos de linguagem e de criação musical. Então isso me atrai muito, me enriquece e me faz ter certeza de que eu estou no lugar certo. Ok, pra gente finalizar então, pode dar uma palhinha pra gente aí, pode escolher qual música você vai tocar. Eu vou tocar uma música que chama-se A Hora, e ela fala um pouquinho, na verdade ela nem fala, ela é um pouco essa fusão de Minas Gerais, Pernambuco e Espanha. Um maracatu flamenquilho. É hora de soprar a vela, no bolo enfiar o dedo. É hora de pintar a tela, soprar a tinta e pôr fogo. É hora de perder o medo. É hora de contar segredos, virar entranha, tamanha que é a vontade. É hora de virar metade. Shake, 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 shake. Apoiando os Estados Unidos e os países aliados contra a Alemanha nazista e as forças do eixo, há 70 anos o Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25 mil militares deixaram suas famílias para ingressar na Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada à Europa. Parte dessa história está preservada em um museu aqui em BH e, é claro, na mente dos ex-combatentes. Ein Volk sein und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. O início da Segunda Guerra Mundial data de 1939, mas as causas vêm de anos anteriores. A ascensão do nazifascismo na Alemanha e na Itália, as penalidades extremas do Tratado de Versalhes aplicadas aos derrotados na Primeira Grande Guerra, e a política expansionista dos países membros do eixo. São alguns fatores que colaboraram para uma das mais sangrentas guerras que a humanidade já presenciou. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia e dá início a um conflito que envolveu o mundo. À medida que a guerra se desenrolava, o Brasil mantinha uma postura neutra, mas essa neutralidade não foi definitiva. Getúlio Vargas estava num período de modernização do país, existia um projeto de uma construção de uma grande usina hidrelétrica, e aí o Brasil estava pendente aí para ver se o recurso viria das indústrias alemãs ou se ele iria para o lado de um financiamento de um empréstimo norte-americano. E quando esse empréstimo norte-americano veio à tona, quando os Estados Unidos decidiu fazer esse empréstimo para o governo brasileiro já foi tendendo um pouquinho mais para o lado dos aliados, né? E aí outra negociação. Caso o governo brasileiro cedesse territórios estratégicos, pontos estratégicos do território nacional, para algumas bases militares norte-americanas, os Estados Unidos garantiriam em troca uma remilitarização das Forças Armadas Brasileiras. O ex-soldado Mário Couto esteve entre os homens que compunham a FEB e lutaram bravamente em território inimigo. O jovem soldado, que tinha 23 anos de idade, agora é pai de 4 filhos, avô de 12 netos e bisavô de 7 bisnetos. Mesmo com 92 anos, ele ainda guarda algumas recordações do que viveu na Itália. Durante o dia me orientava.
mapas, papéis, aqueles papéis me orientavam, tudo isso. Eu saía de uma patrulha até determinado lugar. E atrás de mim vinha a tropa, vinha o grupo, o pelotão vinha atrás, me guarnecendo, e eu lá cuidando dele lá. Já veio o sargento Fontes, esse que entrou às 9 horas no front. Meia-noite e 15 morreu. Quando eu chego, ele estava sentado, deitado. Quando eu notei, eu falei, pedi a ele, pus o braço dele assim. Quando eu fiz assim, levantei, uma perna caiu, a outra ficou de pendurada. Não ficar pendurado, ele só tombou assim e falou, mamãe, e morreu. A perna caiu, a outra ficou de pendurada. Mesmo que o tempo tente apagar da memória a bela história construída por brasileiros na Segunda Guerra Mundial, este museu assumiu o papel de resgatar e deixar para a próxima geração que cerca de 25 mil soldados foram para a Europa e ajudaram os aliados a vencer a guerra. A existência desse museu aqui em Belo Horizonte, como em de outras capitais do Brasil, é de importância fundamental para a manutenção dessa história. Uma história que até então ela é mal contada e mal divulgada. As mulheres também trabalharam no conflito. Eu fui como enfermeira da Força Expedicionária Brasileira, Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira. Não é só eu, não, 73 mulheres brasileiras. Eu senti que eu era uma mulher fútil, sem perspectiva de vida, sem experiência. Eu voltei com os pés no chão, voltei com muita experiência de vida. Na guerra surgem heróis e vilões, mas dessa vez um mineiro que esteve no conflito vai se tornar santo. Frei Orlando se tornou um dos patronos do Exército Brasileiro e está em processo de beatificação. Frei Orlando faleceu acidentalmente, porque Diano foi tirar o gelo na roda do jipe, escapou uma bala e foi direto no coração dele. E agora, em 2009, o Exército pediu a beatificação dele. Então, ele agora é o patrono do Exército e vai ser santo. Nós vamos ter um santo mineiro. Em meio a bombas, sangue e muito sofrimento, houve espaço para bons sentimentos. As amizades são as melhores recordações para os ex-combatentes da FEB. A amizade e os companheiros. A gente é muito unido. Ela ainda é. Amizade, eu tenho saudade, eu choro muito. Porque é uma coisa muito boa. O Museu da Força Expedicionária Brasileira funciona de segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde, e aos sábados e domingos, de 10 a 1 da tarde. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3224-9891. O programa de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação pelas redes sociais. Um forte abraço e até lá!